Olá pessoal, meu nome é Flávio Damasceno e seja muito bem-vindo ao canal Desenho Técnico Digital. Nesse vídeo iremos falar sobre a norma para execução de caracteres de escrita utilizada no desenho técnico. As letras e algarismo podem ser do tipo gráfica, usada em publicidade, embalagem, logotipo, dentre outros lugares. Nesse caso, pode-se usar cores variadas, modelos, tipos, tamanhos, conforme podemos observar nesses exemplos, onde temos um pôster e um outdoor, com letras de tamanhos e cores diferentes. Os caracteres também podem ser do tipo técnico, que normalmente são utilizados no desenho técnico. Ou seja, nesse caso, as letras devem comunicar e não extrair ou prejudicar o desenho em si. No desenho da esquerda, podemos observar um desenho com caracteres sem legibilidade, e no desenho da direita, podemos observar um desenho com caracteres mais técnicos, com legibilidade, com clareza nas informações apresentadas. As regras de execução de caracteres da escrita no desenho técnico podem ser empregadas na escrita com instrumentos, no caso do homógrafo. Esse instrumento de desenho permite que o desenho saia com as letras regulares e uniformes. Conforme já mencionei em um vídeo que fiz nesse canal sobre materiais de desenho, antigamente, para se escrever no projeto, utilizava-se o normógrafo. Mas com a evolução dos computadores, o seu uso deixou de ser necessário. As regras de execução de caracteres da escrita também devem ser aplicadas na escrita à mão, livre ou utilizando outros métodos como o uso de programas computacionais. Em outras palavras, devemos utilizar as regras de execução de caracteres de escrita, conforme previsto na NBR 8402, tanto para desenho feito à mão como para desenho feito no computador. As principais exigências na escrita do desenho técnico são a necessidade da legibilidade e a uniformidade da escrita. Assim, podemos ver nesse desenho onde as letras não têm uniformidade, ou seja, as letras são de caractere diferente com pouca legibilidade, pois o valor da cota apresentado nessa figura está muito confuso, o que não é recomendado no desenho técnico. Nesse outro exemplo, nesse outro caso, podemos ver que esse desenho utilizou um padrão de letra mais uniforme e legível, sendo adequado à sua utilização na elaboração de desenho técnico. Os caracteres de desenho técnico devem ser adequados para exibição em qualquer processo de reprodução. As letras não devem ser muito pequenas e nem muito grandes. Devemos sempre utilizar o bom senso. No caso da reprodução, não devemos nunca usar bastante caracteres, pois pode ficar cansativo e muito difícil o entendimento. Deve ter cuidado com as cores do plano de fundo com as cores dos caracteres, devendo sempre haver um contraste entre ambos, para que não apresente dificuldade no momento da leitura. Para facilitar o entendimento, é recomendado que a espessura da linha utilizada nos caracteres seja a mesma em todo o desenho, salvo em casos especiais, onde se deseja apresentar algo importante. Sempre devemos finalizar o desenho para depois escrever os caracteres. E claro, ninguém inicia um desenho pelos caracteres. Essa deve ser a última etapa do desenho, pois pode ser necessário apagar os caracteres previamente realizados para dar lugar a algum detalhe do desenho. No momento da execução do desenho, devemos sempre verificar a proporcionalidade dos caracteres, sendo que a dimensão do caractere maiúsculo, representado pela letra H, servirá como base para todas as outras dimensões dos caracteres. A norma diz que os caracteres maiúsculo e minúsculo nunca devem ser menores do que 2,5 mm. Então, cuidado! Caracteres com dimensões menores do que 2,5 não estão seguindo a NBR 8402 e não são adequados para desenho técnico. Para a correta execução dos caracteres, devemos sempre basear nessa tabela, que apresenta os principais parâmetros, tais como as características dos caracteres, ou seja, a altura da letra maiúscula, representada pela letra H, a altura das letras minúsculas, representada pela letra H minúsculo, a distância mínima entre os caracteres, representado pela letra a distância mínima entre as palavras, representado pela letra B, a distância mínima entre a linha de base, representado pela letra C, e a largura do traço, representado pela letra D. Além disso, a tabela é composta pela relação das dimensões dos caracteres, tendo como referência a letra maiúscula, ou seja, quantas partes uma determinada dimensão é menor ou maior que a letra maiúscula. E, finalmente, a tabela também possui as dimensões que os caracteres devem seguir. Como exemplo, supondo que queremos escrever uma palavra cuja altura da letra maiúscula seja igual a 2,5 mm. Então,
A altura da letra minúscula deverá ser igual a 2,5 milímetros, conforme diz a norma. A distância mínima entre os caracteres, que é representado pela letra A, deve ser igual a 0,35 milímetros, representando assim duas partes da altura da letra maiúscula. A distância mínima entre as palavras, que é representada pela letra B, deverá ser igual a 1,05 milímetros. Essa medida representa 6 partes da letra maiúscula. A distância mínima entre as linhas de base, que é representada pela letra C, deverá ser de 3,5 milímetros. E para finalizar, a largura do traço, representado pela letra D, deverá ser uma parte da altura do caractere maiúsculo, ou seja, 0,18 milímetros. Assim, se o projetista deseja realizar um desenho à mão, deverá seguir esses padrões. Entretanto, se utilizar um programa computacional, existem alguns caracteres mais apropriados para o desenho técnico, e essas relações já estão previamente adicionadas no programa. A norma também permite que se escreva os caracteres com uma certa inclinação de 15 graus em relação à vertical. E muito cuidado com alguns caracteres, tais como LA, TV, LT, TA, VA e dentre outros, pois de acordo com as suas formas, pode ocorrer uma sensação para o observador que existe um espaço entre os caracteres. Então, para se corrigir, a norma diz que, para esses casos, deve-se reduzir a distância entre os caracteres pela metade.